A jornada chega ao seu momento mais tenso e revelador. Ana e André voltam ao cemitério para encerrar a maldição que assombra a colina. No confronto com as cinzas de seu tataravô, Ana liberta as almas aprisionadas, mas a verdade mais devastadora ainda estava por vir. Ao se deparar com o túmulo de Nina, Ana descobre que as peças de sua memória estavam mais próximas do que imaginava. Nina era ela mesma. A revelação que muda tudo. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 14. Face a Face. Depois de uma noite com poucas horas de sono, André se levantou com a sensação de que aquele não seria apenas mais um dia comum na colina. Em seu interior, algo pulsava diferente. Talvez a volta ao cemitério para pegar as cinzas do tataravô de Ana estivesse o incomodando. Não queria voltar ao lugar que lhe reservava algo que traria tanto sofrimento. Mas era inevitável. Os caminhos levavam a apenas um lugar, ao fato. Verdade que o fazia sofrer, mas a única que libertaria Ana de seu sofrimento, de sua angústia e abriria seus olhos para a realidade única e absoluta. Parado na porta da cozinha, olhava o chão branco, que começava a receber os primeiros raios de um sol fraco, fazendo os flocos se transformarem em água cristalina. Com uma das mãos, segurava uma xícara de café quente e com a outra, limpava uma lágrima que insistia em rolar por sua face. A vida havia sido um tanto dura com aquele homem pacato e de princípios tão difíceis de se ver hoje em dia, mas sua fé e capacidade de entender certas coisas o faziam serenar, ao invés de espernear quando as coisas não saíam exatamente como desejava. Suas experiências um tanto diferenciadas o faziam uma pessoa especial. Mas apesar de toda sua crença, ainda não sabia como seria daquele momento em diante e como poucas vezes em sua vida, sentiu-se sem rumo. Nunca havia sido uma pessoa de pedir, apenas costumava agradecer o pouco que lhe havia sido dado. Costumava dizer que o pouco era muito quando apreciado pelo ângulo certo. Mas naquele dia, enquanto saboreava seu café forte e quase sem açúcar, fechou os olhos e pediu fervorosamente ao universo que lhe ajudasse a entender o motivo de ter que passar por esta situação. Chegou até a revoltar-se um pouco, afinal, seu dom agora lhe parecia mais uma maldição do que uma bênção. Perdido em seus pensamentos, foi desperto pelo bom dia de Ana. Com a voz embargada e sem olhar para ela, o rapaz respondeu: "Bom dia, Ana. Você estava chorando?" "Claro que não. Apenas o frio de ontem à noite que me fez um pouco mal. Acho que estou ficando gripado. Quer que eu prepare um chá quentinho?" "Não precisa. Vou melhorar." "E aí? Vamos terminar o que começamos? Jogar as cinzas de meu tataravô no rio?" Ana, rodeando André e pondo-se à sua frente. "Precisamos fazer isso. Mas espere pelo menos o sol terminar de desfazer os flocos de neve. Estou ansiosa para terminar de vez com essa história toda. Não acha que seria melhor se eu fosse sozinho buscar a urna, e aí a gente vai junto até o rio?" perguntou André, tentando adiar o inevitável. "Lá vem você de novo. Eu sinto que preciso estar junto, para que tudo saia da maneira certa. Não sei, é um pressentimento. Lembro-me bem que nos arredores do cemitério existe uma nascente de rio. Sim. Parece que sua memória está voltando mesmo, né?" interrogou, se desvencilhando do olhar de Ana. "Não sei dizer o porquê, mas alguma coisa na minha cabeça está mais clara. Acho que só o fato de termos conseguido libertar aquelas almas ontem já me deu um up. Estou me sentindo bem e pronta para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Acredito que a quebra da maldição tenha feito minha alma ficar mais leve. Sonhei esta noite com minha mãe. E aí? Foi um sonho bom? Eu estava no sanatório com ela, mas ela estava lúcida. Conversamos muito e ela me disse que no fim tudo daria certo.
Eu estava encontrando o caminho que me levaria a meu destino, e todas as minhas dúvidas e angústias acabariam, mas para isso, eu teria que ser forte e aceitar os acontecimentos porque algo maior que eu ou qualquer um de nós seria mais poderoso que os nossos desejos e que tudo aconteceria exatamente como tinha que ser. Confesso que não entendi boa parte do que ela me disse. Enfim, ela se despediu dizendo para eu ficar tranquila. Sua recuperação estava próxima e ela ia tomar conta de tudo, como sempre havia feito. Afirmou que ninguém sairia desta história triste por não ter alguém ou algum lugar onde deixar plantadas suas raízes. André a olha como se estivesse entendendo cada palavra que a moça dizia com propriedade. Tenho certeza de que sua mãe vai ficar bem. Gostaria de poder entender as entrelinhas. Agora percebo que nem os meus estudos acerca da mente humana me deram esta capacidade. Não há nenhum estudo que faça ninguém entender coisas que se aprendem com a alma. Quem sabe daqui para frente com essa estranha sensibilidade que adquiri, eu consiga, não é mesmo? Ana, esboçando um sorriso leve. Quem sabe, Ana, disse, com a voz embargada pelo choro que procurava conter. Vou me vestir e daqui a pouco a gente vai para o cemitério. Tem certeza de que não quer mesmo chá? Seus olhos estão vermelhos. Acho que a gripe te pegou mesmo. Não, Ana. Obrigado. Ela foi em direção ao quarto, e André ficou tentando encontrar uma forma de adiar mais uma vez o destino impiedoso que se aproximava. Depois de alguns minutos, Ana voltou toda encapotada. O frio parecia maior para ela do que para André. Não entendo como você fica aquecido com apenas uma blusa fina, enquanto eu preciso de praticamente um cobertor sobre mim. E então, como está a situação da neve aí fora? Está quase derretida. Podemos ir? Vamos. André coloca a caneca sobre a mesa e enxuga mais uma lágrima teimosa. Os dois saem em direção ao cemitério. Ana sentia-se confiante indo até lá com André, bem diferente do dia anterior. No caminho, o rapaz se abaixa e colhe algumas margaridinhas amarelas. Sou apaixonada por essas margaridas. Nina também as adorava. São para ela? Sim, Ana. São para Nina. Você vai visitar o túmulo dela? Depois que jogarmos as cinzas no rio, vou sim. Posso te acompanhar? Se você se sentir confortável para isso, André chutava pedrinhas no chão, evitando olhar para Ana. Nunca vou me perdoar, André. Nunca vai se perdoar pelo quê? Por ter deixado você escapar de minha vida. Nas últimas lembranças que tive pude ver o quanto éramos íntimos. Se eu não fosse tão idiota naquela época, talvez essas flores hoje fossem para mim. Posso te dizer uma coisa? Claro que sim. Eu te amo como jamais pensei poder amar alguém. É um sentimento que brota de algum lugar que eu não sei explicar onde fica. Ana suspirou fundo, mas deve ser do lugar mais puro que existe dentro do ser humano. Pensar em ficar longe de você me dá um medo. Pena que não posso esperar o mesmo de você. Esse lugar secreto de onde vem o amor puro, em você já tem dona. André baixou a cabeça, e mais uma vez, não conseguiu conter a lágrima que desceu. Esse lugar puro sempre pertenceu a uma única pessoa, Ana. Desde sempre, até a eternidade. Apenas continuou andando, sem falar mais nada. Agora ela sabia o que era sentir amor, e desse sentimento também brotava o desejo de ver o outro feliz, mesmo que não fosse com ela. Sabe de uma coisa? Se eu encontrasse uma lâmpada mágica agora, e tivesse apenas um pedido, sabe qual seria? Qual? Trazer Nina de volta à vida. Assim veria em seu rosto a felicidade, mesmo que com isso eu me tornasse a pessoa mais triste do universo. Ia ser a coisa mais maravilhosa de minha vida. Poder viver plenamente o amor que cultivo desde minha infância. Mas existem coisas que não são possíveis nesta vida, apenas em outra. E essa com certeza não é aqui. Chegamos, afirmou, apontando para o imenso arco de ferro. O que você vai fazer primeiro? Vamos jogar as cinzas de seu tataravô no rio. André pegou Ana pela mão e a conduziu pelos tortuosos caminhos do cemitério silencioso, arrepiante e macabro. Andaram alguns bons metros e finalmente se depararam com o mausoléu da família,
velho, escuro e cheio de teias de aranha. Uma pesada porta de bronze com o brasão da família o separava das urnas mortuárias cheias das cinzas de seus antepassados. Já estava emperrada há muito tempo, pois o último da família a ser depositado lá foi o bisavô de Ana. Seu avô havia sido sepultado em outro lugar, a pedido dele próprio, e somente agora, depois de tantos anos, Ana entendia o motivo. André pegou um robusto galho de árvore e começou a forçar, para ver se conseguia abrir. A força foi tanta, que mesmo com o frio intenso, o suor de André escorria, molhando sua roupa. Finalmente conseguiu. Eu entro, André, articulou Ana, precipitando-se, ansiosa pelo término daquela história de dor e maldição. Vamos entrar juntos. André, segurando-a. Ele acendeu uma vela que estava dentro de sua inseparável bolsa, e devagar a luz começou a iluminar as funestas urnas que continham as cinzas dos antepassados. Fixando o olhar nas urnas que estavam clareadas apenas por uma chama fraca, Ana percebeu que não seria tão difícil, pois todas elas tinham as iniciais dos mortos. Passou o olhar por cada um deles, e finalmente encontrou, Ian McMahons. Seu tataravô estava ali. André pegou a urna cheia de teias de aranha e muito empoeirada. Com receio, a levou para fora do mausoléu. O dia que estava relativamente bonito, com um sol fraco, mas alegre, começou a tornar-se cinzento. Um forte vento surgiu repentinamente. Ana e André se entreolharam e começaram a andar rapidamente até o riacho que nascia ali perto. O mais incrível era que o cinza e o vento os acompanhavam, como se corressem atrás deles. Os passos foram aumentando e a velocidade se acelerando, até que se tornaram uma corrida em disparada ao destino. Assim que chegaram à nascente, Ana imediatamente destampou a urna e despejou rapidamente as cinzas. Ouviu-se ao longe uma espécie de uivo. Imediatamente o sol voltou a brilhar e a ventania se dissipou. André e Ana se olharam aliviados, como se agora tudo estivesse terminado. As almas descansariam em paz, depois de séculos aprisionadas em um mundo paralelo cheio de dor e tristeza. Agora sim, tudo está como deveria estar. Sinto-me aliviada por ter conseguido libertar essas almas do espírito opressor de meu tataravô. Ele era um monstro em vida, e tornou-se bem pior depois que morreu. Como pode isso? Quando morremos, aí sim nos tornamos quem de fato somos, Ana, sem máscaras. Nossa verdadeira face se revela. Espero que eu não me descubra tão má, quando partir desse mundo. Vamos levar as flores para Nina? Quem sabe, consigo lembrar-me dela de uma vez. André fez uma pausa e respirou fundo, pensando, chegou a hora. Vamos, Ana. É por aqui. Os dois caminham em direção ao túmulo de Nina, que estava todo enfeitado com ladrilhos azuis e brancos. Ana se aproximou, quase sem vontade. Sentia que sua curiosidade a respeito de Nina havia desaparecido. Pensava com seus botões, tanto tempo esperando por isso, e agora não sinto vontade de me aproximar. Só eu mesma. André depositou as margaridas e se afastou um pouco, para que Ana finalmente se lembrasse de quem era Nina. A moça caminhou vagarosamente até a frente do túmulo. Desesperada, soltou um grito estridente assim que alcançou com os olhos a inscrição. Olhou para André, sem palavras, mas com um semblante de puro pavor. Nina não era ninguém além dela mesma. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.